Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, jovens? Nós estamos vendo que o Senhor nos deu vida e nos deu também a vida da igreja. E na primeira mensagem foi nos mostrado um cenário, e nesse cenário nós vimos que a situação caótica em que o mundo se encontra e que o homem também se encontra nesse universo, nesse mundo. Então nós vimos que o capítulo 2 de Efésios mostra quem são os materiais que Deus queria usar para constituir a sua igreja, né? No capítulo 1 de Efésios mostra o dispensado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o dispensado Deus triuno, mostra o plano de Deus e mostra o desejo do coração de Deus em querer ter um povo para Ele. E no capítulo 2 mostra quem foram as pessoas que Deus teve para construir ou constituir a sua igreja. É interessante a gente observar que uma dona de casa, quando ela quer fazer uma comida, ela procura os melhores ingredientes, não é verdade? Quando um pedreiro quer construir um edifício, um engenheiro, ele quer o melhor material. Mas Deus, quando quis ter a sua igreja, Ele teve os piores materiais, que somos nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, no capítulo 2, o nosso irmão Eliseu mostrou para nós que nós andávamos outrora no curso deste mundo. E a palavra para mundo aqui é aion, no original grego, que significa o presente século. É a esfera em que nós vivemos. E nessa esfera do mundo, existem muitas coisas que levam os jovens para baixo. Nós vimos isso, né? Muitas coisas que vêm surgindo pouco a pouco. E uma das coisas mais fortes, ultimamente, que tem atacado mais a nossa sociedade, é essa questão da ideologia de gênero. Então nós temos visto que nós temos sido alvo, principalmente os jovens, adolescentes, tem sido alvo do ataque desse século. Satanás, ao longo dos séculos, ele tem intensificado a sua ação maligna para impedir que eu e você chegue ao reino de Deus, que eu e você sejamos um vencedor, que eu e você corramos a nossa carreira firme, que eu e você agrade o coração de Deus. Ele está tentando destruir não somente aqueles que não têm o Senhor, para danificar o vaso, para Deus não poder usá-lo, mas também ele tenta danificar aqueles que já foram salvos. Então, nos foi mostrado uma degradação terrível do mundo. Nós estamos numa degradação terrível. E para uma degradação tão grande, como nós estamos vendo do gênero humano, para uma queda tão grande, é necessário também uma tão grande salvação de Deus. Amém? A queda não foi algo grande? Vocês não creem que foi? Concordam? Amém? Foi grande ou não foi? A queda foi algo muito forte, muito grande. Mas a salvação de Deus também é algo muito grande. Então, para uma queda tão terrível, há necessidade de uma salvação. Então, para refrescar a nossa memória, vou nos fazer lembrar mais um pouco do propósito de Deus, do início da sua criação. Nós precisamos voltar ao livro de Gênesis. Gênesis não é só um livro do começo da criação do mundo,
não é só um livro, né, que fala da existência das coisas, da criação do homem, mas Gênesis é um livro do princípio de todas as coisas, princípio de tudo, não só da criação, mas ali retrata tudo, até já prediz a vinda de Jesus. Então, voltando para Gênesis, nós vamos ver que quando Deus, o Criador, criou o homem e colocou o homem no Éden de Deus, ele tinha uma intenção no seu coração. Deus tinha um propósito no seu coração. O desejo do coração de Deus era que o homem pudesse expressar Deus, manifestar Deus. Era que o homem pudesse se unir a Deus, para ter comunhão com Deus. Por que Deus queria isso? Por que Deus criou o homem com essa intenção? Porque antes da criação do homem, houve um arcanjo chamado Lúcifer, que se rebelou contra Deus, e Deus o lançou para a terra, essa terra que nós estamos, e ele se tornou diabo e Satanás, e ele está na terra, sabendo que pouco tempo resta a ele. Deus já julgou Satanás, e ele sabe que pouco tempo resta, e ele está tentando levar a maioria dos seres humanos com ele para o lago de fogo, e ainda não satisfeito, está tentando danificar a igreja do Senhor, os vasos de Deus, que somos nós, Senhor Jesus. Então o que aconteceu? Nós vamos ver que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no Éden e não faltava nada para o homem, estava tudo tranquilo, tudo perfeito, ele tinha tudo que ele queria. Mas para tratar com Satanás, Deus criou o homem, não somente para a expressão dele, mas também para tratar com Satanás. Deus queria que o homem comesse de Deus, se alimentasse dele, recebesse a sua vida. E então o homem sem pecado, com a vida de Deus, Satanás não teria quem tentar aqui na terra, e esse homem cheio da vida de Deus trataria com Satanás, expulsando-o da terra e lançando, e ele receberia o julgamento, já sendo lançado no lago de fogo. Mas Deus talvez escolheu o caminho mais difícil? Não. Deus deu liberdade ao homem de escolher a Deus. Quando Lúcifer, Satanás, ele, certa vez, rodeando, né, os terceiros céus ali, onde Deus habita, ele disse para o Senhor falou para ele: de onde vem, Satanás? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus falou: você viu o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, e que se desvia do mal. Aí ele falou: você dá tudo a ele, você faz tudo o que ele quer, não falta nada para ele, ele é todo guardadinho ali, todo protegido, em outras palavras, né? Todo protegidozinho. Claro, desse jeito ele vai ser fiel, vai ser honesto, vai ser direito mesmo a você. Aí Deus falou: então vá, toca em tudo que ele tem, até, entre aspas, na sua saúde você pode tocar, só não tire a vida dele. E todos nós sabemos a história de Jó. Satanás veio, tocou na sua família, tocou nos seus bens, tocou na sua saúde, e Jó não se rebelou contra Deus. E Jó, em nenhum momento, ele blasfemou contra Deus. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu essa liberdade de escolha. O homem precisa decidir querer Deus, e vai ser sempre assim, e hoje não é diferente. A todo momento Deus nos coloca diante da árvore da vida, e a todo momento nós também estamos diante da árvore do bem e do mal. Então o que ocorre? Lá no Éden, Deus deu uma ordem: não coma daquela árvore que você vai morrer. E a mulher, enganada por Satanás,
ouviu a voz do diabo, foi, comeu da árvore, deu para o marido, a árvore que Deus disse que não comesse, e o pecado entrou no mundo, entrou no homem, na humanidade, e por causa de Adão e Eva, toda a humanidade pecou. Então, nós não somos pecadores porque temos atos pecaminosos. Nós somos pecadores porque temos uma natureza de pecar. Percebe? Uma natureza de pecar. Ninguém quer ser invejoso, ninguém quer ser homicida, ninguém quer ter raiva dos outros, ninguém quer ter mágoa do outro, mas o homem todavia não consegue se libertar desses males. Isso mostra que é algo que o homem não tem controle, é inerente à natureza humana caída. Então, na verdade, a criação, ela gerou também alguns resultados negativos. Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Depois que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o que diz aqui, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, na verdade, o homem se escondeu de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus. Deus ama a comunhão com o homem, Deus quer comunhão com o homem, mas o homem lá no Éden perdeu a comunhão com Deus. E aí o pecado entrou, e por causa desse pecado o mundo todo se contaminou. E esse pecado que entrou no homem tem sido intensificado através das gerações dos séculos. Essa geração e esse século que nós estamos é o pior século que a terra já conheceu. É o pior século que o mundo já viveu. É a pior geração que já se apresentou nessa terra, é essa geração. Uma geração de pessoas totalmente sem referencial, sem valores saudáveis. Por isso a importância da vida da igreja aqui na terra. A igreja é o lugar onde Deus tem uma referência. E o homem, ao cair, ao perder a presença de Deus, se afastar de Deus, o Senhor então o expulsou do jardim, fechou o lugar com o anjo, com a espada flamejante, para que o homem não pudesse ter acesso de novo ao jardim do Éden. Quando o homem caiu, Deus não perguntou ao homem: Adão, o que você fez? Deus perguntou: Adão, onde estás? Isso significa que Deus estava preocupado com o homem. Então, o homem, ele precisa saber que existe um Deus que se preocupa com ele. Jovem, Deus se preocupa com você. Constantemente ele está perguntando: onde estás? Onde você está? Nesse mesmo momento, onde você está? Onde está sua cabeça? Onde está seu pensamento? Onde está você? Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Você lembra de Samuel? Aí Samuel, fala que teu servo ouve, né? Mas é interessante a gente perceber que, embora a situação do homem ficou tão negativa, Deus não desistiu do homem. Então, Deus usou uma coisa interessante, aqui de acordo com o livro de Efésios,
Efésios capítulo 2, que nós estávamos desfrutando aí. Abram aí de novo. Efésios capítulo 2. Versículo 4 e 5 que nós estávamos lendo. Enquanto a correnteza do mundo puxa o homem para fora de Deus, enquanto a correnteza desse mundo procura danificar o homem, Deus, com seu grande amor, vem buscar o homem. O versículo 2 do capítulo 2 fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Mas o versículo 4, vamos ler junto? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Então nós estávamos mortos. Eu estava morto, você estava morto em nossos delitos e pecados. Mas Deus usou dois braços, de acordo com esse versículo 4 aqui: o braço da misericórdia e o braço do amor. Esses dois braços foi para abraçar você. Deus abraçou você com o braço do amor e o braço da misericórdia. Aleluia! E esse braço do amor, da misericórdia e do amor de Deus é algo maravilhoso. Aqui não diz assim: mas Deus, sendo misericordioso por causa do seu amor, não diz assim. Antes diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor. Então Deus, ele é intenso. Tudo em Deus é intenso. A misericórdia é rica e o amor é grande. Nós temos um Deus intenso. Não é um Deus pequeno, não é um Deus mesquinho, mas tudo em Deus é intenso. Por causa dessa intensidade da misericórdia e do amor, você está aqui hoje. Você crê nisso? Você é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Nós somos fruto da misericórdia e do amor de Deus, Senhor Jesus. Então, esse amor de Deus foi nos buscar aonde nós estávamos. Amados, nós devemos valorizar esse grande amor do Senhor. O grande amor de Deus vai ao encontro do perdido, onde quer que ele esteja. Não tem comparação para esse amor. Ele é superior a um amor de mãe. Ele é superior a um amor de pai. Recentemente, o irmão Berg, o neto dele nasceu. Aí ele falou: Roberto, é uma experiência maravilhosa ter um neto. Ele falou: é um amor diferente. Aí eu falei: esse amor é mais intenso em relação ao seu filho ou é menos intenso? Ele falou: é mais intenso. É um amor maior do que um amor para com o filho, o neto. Ele falou. Então, o amor de Deus é um amor intenso, é um amor maior. Esse grande amor de Deus é um amor muito intenso, muito grande. Se o amor de um avô é mais intenso e de avó é mais intenso do que um filho, o amor de Deus ainda é maior do que o amor de avô e de avó.
é o grande amor de Deus. Não tem explicação para esse amor. É um amor intenso, é um amor diferente, é um amor que não tem lógica. Pessoas que deram as costas para Deus, que não querem Deus, que não amam a Deus, que desprezam a Deus, Deus, Ele veio resgatar, Ele veio amar o mais vil pecador. Então, jovem, nessa noite eu quero dizer para você, Deus te ama, com esse amor intenso. Não importa a sua situação, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, não importa o que você pensou, não importa como você chegou aqui, não importa a sua condição, Deus continua te amando. Você crê nisso? Diga, Deus me ama. Aleluia! E esse amor é um amor intenso. Senhor Jesus. E depois da queda do homem, como então resgatar essa comunhão com Deus, uma vez que o homem perdeu a comunhão com Deus, foi expulso do Éden? Como agora restaurar essa comunhão do homem com Deus? Então, para restaurar essa comunhão do homem com Deus, é necessário que o homem receba de Deus a libertação dos pecados. Sim, o pecado entrou no homem. O homem se tornou pecador. O homem peca porque tem a natureza pecaminosa. Então, o homem, ele se tornou um pecador. E esse pecado faz separação entre o homem e Deus. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então, na verdade, a salvação de Deus, ela tem duas coisas interessantes. Ela não somente ela vem nos tirar das mãos de Satanás, mas também essa salvação ela vem nos libertar de uma situação, de uma natureza caída. Deus não quer tratar apenas com os nossos atos pecaminosos. Eu estava falando para o irmão, você sabe por que a cabeça dói? Porque tem alguma coisa no nosso corpo que não está funcionando bem. Na verdade, a cabeça não dói sozinha, não existe dor de cabeça sozinha, só a cabeça dói. A dor de cabeça é um sinal de que tem alguma coisa no nosso organismo que não está bem. Não é verdade? Alguma coisa que não está bem. É que nem a febre. A febre vem porque é um sinal de que alguma coisa no corpo não está bem. Então vem a febre. A mesma coisa é a dor de cabeça. Os atos de pecado, os atos pecaminosos, as ações que os homens têm, ou que nós temos de pecado, é fruto de uma natureza, de algo. Os atos é apenas consequência da natureza pecaminosa. Então, Deus não veio tratar apenas com os atos pecaminosos, porque se uma criança tem febre e a mãe dá remédio para a febre passa, mas depois volta de novo, enquanto não tratar com a consequência, ou não tratar com o que está causando, né, com a causa, não tratar com a causa da febre. Tem que tratar com a causa da febre, para a febre sumir. Não adianta dar o remédio para a febre, para baixar a febre, porque quando o remédio passar o efeito, a febre vai voltar. Como a dor de cabeça também pode voltar, se não tratar do que está causando a dor de cabeça. Então, o pecado é só um termômetro da situação do homem, da situação caída do homem. Então Deus, Ele não quer apenas ficar, Senhor, eu pequei, me perdoe meu pecado, eu pequei, perdoe meu pecado. Deus não quer tratar apenas com os atos pecaminosos, Ele quer tratar com a natureza do pecado.
Por isso ele veio, viveu aqui na terra por 33 anos como homem, sujeito a todo tipo de tentação, mas venceu todas. Ele teve um viver humano perfeito, sem pecado, e um dia ele foi à cruz por mim e por você, derramou seu sangue, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Deus o fez Senhor e Cristo, e agora ele, como o Espírito que dá vida, ele quer se dispensar para dentro de mim e de você, a fim de que sejamos libertos da nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, como que isso vai acontecer? Como que essa salvação tão grande vai acontecer? Essa tão grande salvação, não é uma pequena salvação, é grande salvação. Deus se tornar um homem, Deus Todo-Poderoso, que habita nos terceiros céus, o Criador do universo, vir à terra em forma humana, viver aqui na terra, comer com os homens pecadores, depois ser maltratado, traído, abandonado, né? Injustamente ele morreu. A cruz é injusta para Cristo, foi injusta, mas foi necessário. E depois dessa morte de cruz, ele ressuscita dentre os mortos, e ele ascende aos céus, se torna o Espírito, para um dia, tchan, 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 eu vou entrar no Espírito dessa pessoa. No meio de mais de 7 bilhões de habitantes na terra, Deus olhou para você e disse: eu vou entrar no Espírito dela, eu vou entrar no Espírito dele. Isso não é maravilhoso? Não é fantástico? Senhor Jesus, é uma tão grande salvação. Mas para o Espírito entrar em nós, há um processo, não é verdade? Primeiro, o homem é pecador, e como pecador, ele precisa de um arrependimento. A Bíblia diz que enquanto não tiver arrependimento, não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Há necessidade de um arrependimento. Então, o Senhor, ele quer salvar o homem, e ele quer também libertar o homem. É salvação e libertação. Repita aí: salvação, salvação e libertação. O homem precisa dessas duas coisas. E como isso acontece? Por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo. Lá em Êxodo, abra aí Êxodo, a Bíblia, Êxodo, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 12, versículo 13. Olha a importância do sangue. Quando o povo ia sair do Egito, Deus falou para o anjo exterminador: onde tiver o sangue, você não vai destruir essa família. E aí falou assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Percebe que o sangue é importante? Por isso o Senhor derramou sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus precisa ver o sangue para ele perdoar pecado. Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus já derramou seu sangue por nós, de uma vez por todas. No Antigo Testamento, quando um israelita pecava,
ele tinha que levar um cordeiro para derramar o sangue, porque o cordeiro era um tipo de Cristo. Derramava o sangue do cordeiro, ele era perdoado do pecado. Mas uma vez que Cristo veio como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não precisa mais derramamento de sangue todo dia. Cristo foi oferecido de uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, abra aí. Hebreus 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, vamos ler o versículo 14. Acharam? Como é que diz? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Muito mais. Olha, se o sangue de animais, se o sangue de bode, de uma novilha, de acordo com o versículo 13, a cinza de touros e a cinza de uma novilha, aspergida, sobre os contaminados, santifica e purifica, muito mais o sangue de Jesus, muito mais o sangue de Cristo, se ofereceu de uma vez por todas em nosso lugar. Então, o que nós precisamos aprender, uma vez depois de salvo, ainda podemos cometer pecado. Ou você vai dizer, mas irmão, Jesus não morreu por mim, não entrou em mim, não me deu a vida dele, ele não já tratou com a minha natureza pecaminosa? Sim, ele tratou com a sua natureza pecaminosa, mas você precisa aprender a viver pela natureza divina. Dentro de nós tem duas naturezas, a natureza do velho homem caída e a natureza divina de Cristo que está em nós. Por qual natureza nós estamos vivendo? Cristo fez a sua parte, ele entrou em nós e nos deu uma natureza nova, uma natureza divina. E quando eu e você vivemos por essa natureza divina, nós estamos livres do pecado, livres da condenação. Mas o grande problema é que nós não inclinamos a nossa mente para o Espírito, porque no nosso espírito está o Espírito do Senhor, a natureza divina do Senhor. Mas quando inclinamos a nossa mente para a carne, como nós vimos ontem, as inclinações para a carne, aí nós cometemos as coisas da carne. Por isso a Bíblia fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então nós precisamos aprender, jovens, a andar no Espírito, a nos voltar ao Espírito, porque nós temos uma grande salvação. Não aceite a acusação de Satanás. Ah, mas você disse que você recebeu a vida de Deus, mas você ainda faz isso, mas você ainda faz aquilo. Aí você fica se condenando. Você precisa dizer, sim, Satanás, eu errei, mas eu tenho o sangue precioso de Cristo, e esse sangue me purifica de todo o pecado, não somente do pecado do passado, quando você não conhecia o Senhor, mas do presente. Mas é interessante também percebermos que para sermos purificados precisamos confessar. Amém? Precisamos o quê? Tá baixo. Precisamos o quê? Abra aí 1 João. Capítulo 1, versículo 9. 1 João 9. Acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Quando Deus vê o sangue, Ele diz, eu não posso condenar mais essa pessoa. Eu não posso condenar essa pessoa
porque ela já está debaixo do meu sangue. Então, quando você confessa: Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu falei isso, eu tive essa atitude, essa ação, Senhor, me perdoe, me lave com teu sangue. Aí, quando o Senhor vem e vê o sangue, Ele passa sobre você, Ele perdoa o seu pecado. Esse sangue tem uma eficácia poderosa. Não importa o pecado, esse sangue purifica. Tem mancha na roupa que não tem produto que tire, né? Mas o sangue de Cristo tira qualquer mancha. Você crê nisso? O sangue de Cristo purifica. Ele limpa as suas vestes. Talvez por vivermos nesse mundo e andarmos nesse mundo, cada vez que nós vivemos aqui nessa terra, quando nós vamos caminhando por esse mundo, você está caminhando aqui no mundo, você está com a roupa toda branquinha, alva, você está caminhando, aí você vai caminhando, o que é que acontece? A poeira do mundo vai sujando a sua roupa, vai grudando na sua roupa, e a sua roupa branca fica suja. Eu tenho uma filha que ela está aqui, e ela está estudando enfermagem, né? É futura enfermeira, e ela usa às vezes roupa branca. Quando ela vai para o hospital, ela usa roupa branca. E quando ela chega em casa, aí minhas outras meninas ficam abusando ela, falando com ela: você tem que deixar suas roupas lá que você veio do hospital. Mas às vezes eu olho para a roupa dela, está branquinha, mas está contaminada. Não é verdade? Está limpa? Está limpa, mas não está pura. Está limpa, mas não está pura. A roupa está contaminada. Então, nessa nossa jornada cristã, muitas coisas nos contaminam. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, tudo isso nos contamina. Há necessidade de nós sermos purificados, as nossas vestes ser lavadas. E onde ela vai ser lavada? No sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Esse sangue é que vai purificar, lavar nossas vestes. Então, jovens, eu quero dizer uma coisa para você. Essa conferência você precisa confessar ao Senhor. Você precisa dizer para o Senhor as suas fraquezas, as suas deficiências, as suas debilidades. Uma certa vez, eu li uma mensagem de que um irmão, uma pessoa se converteu ao Senhor, e essa pessoa que se converteu ao Senhor, ela não conseguia se libertar do vício do cigarro. Ela fumava um cigarro atrás do outro, fumava acho que mais de uma carteira de cigarro por dia. E um dia ela falou para um irmão, falou: olha, eu não quero ser mais cristão, porque eu não consigo deixar de fumar. Eu tenho vício de cigarro, e eu não consigo deixar de fumar. Então, que adianta eu ser crente assim? Na sua frente eu não fumo, mas por trás de você eu fumo. Eu estou enganando vocês. Aí esse irmão falou para ele, disse: olha, Deus te ama independente da sua condição, mas eu quero fazer uma coisa com você. Eu quero orar com você todos os dias, ou vamos começar a orar, e você vai orar e dizer a Deus que você fuma, que você gosta de fumar, e que você não vai deixar de fumar. Se Deus não tirar esse vício de você, esse desejo de fumar, você vai continuar fumando. E ele falou: tudo bem. Ele gostava de fumar, ele queria fumar, e ele não tinha força para deixar de fumar. Então, se Deus não tirasse, ele ia continuar fumando. E eles oraram. Depois de 12 meses, espontaneamente, esse homem começou a sentir nojo do cigarro. Quando ele punha um cigarro na boca, ele sentia nojo do cigarro, e ele deixou de fumar. Ele orou ao Senhor: Senhor, eu fumo, eu gosto de fumar, e eu não tenho força para deixar de fumar.
Se o Senhor não tirar esse desejo de mim, eu vou continuar fumando. Ele orava assim sempre. E um dia, quando ele pôs o cigarro na boca, ele sentiu nojo do cigarro. Assim é que Deus faz conosco. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E Ele nos deu a vida da igreja. Ele nos deu vida para essa vida nos libertar. Essa vida é uma vida que liberta. E essa vida está em mim, está em você. Essa vida pode te libertar de toda dependência do pecado, seja qual for o pecado. Mas você precisa confessar. Você precisa ser sincero com Deus. Você precisa dizer para Deus. Não é verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Senhor Jesus. E quando você peca, e quando você confessa, você vai sentir uma tristeza. Ah, meu Deus, pequei de novo. Aí você vai sentir uma tristeza. Abra aí 2 Coríntios. Quando muitas vezes nós falamos aqui, a mensagem de ontem talvez te entristeceu você um pouco. Você foi exposto ontem à noite, hoje de manhã, você foi exposto hoje de manhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É necessário pintar esse quadro negro, porque aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, também uma pessoa foi repreendida por o apóstolo Paulo, e gerou tristeza. 2 Coríntios 7, versículo 9. Acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então, quando você comete uma fraqueza, quando você tem atitudes que não é de um filho de Deus, você vai sentir uma tristeza. Quando nós estamos ministrando e quando você é exposto diante da palavra de Deus, você se entristece. Essa tristeza não é ruim, ela é boa, ela vai produzir arrependimento, e é por meio do arrependimento que vem o perdão de Deus. Enquanto não houver arrependimento, não há perdão. Enquanto não houver confissão, não há purificação. Louvado seja o Senhor, porque nós temos um grande amor de Deus, que nos perdoa. Temos a sua misericórdia que nos alcança. Misericórdia eu e você não merecíamos, mas Deus nos deu. Isso é misericórdia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o sangue de Cristo, ele vai nos purificar de todo esse pecado. Quando nos arrependemos, o que acontece? Deus se esquece do nosso pecado. Você sabe, quando a gente confessa os nossos pecados para Deus e pede perdão a Ele, Ele tem a mente curta. Deus tem a mente curta para pecados confessados. Ele se esquece. Você já viu isso? Vamos ler aqui, Jeremias. Abra aí. Jeremias 31, versículo 34. Jeremias 31, versículo 34. Quem achou, diga amém. Ih, a maioria não achou ainda. Acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior
até desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, esse é o coração de Deus. Às vezes uma pessoa faz uma coisa contra você e pede perdão e você perdoa. Nós somos assim, né? Você perdoa, mas não se esquece. Se você perdoou, é como se você tivesse dito assim: isso aqui jamais aconteceu, né? Isso aqui jamais aconteceu. A pessoa diz: ó, fulano, me perdoe. Ela está dizendo assim: é como se eu quero que você esqueça isso que eu fiz, como se eu nunca tivesse feito. Aí quando você diz eu perdoo, aí você está dizendo eu esqueço, você nunca fez isso comigo. Mas aí o que acontece? Quando o tempo passa, a pessoa faz outra coisa, aí você traz o que ela fez agora e traz o que ela fez no passado. Então você não perdoou, não é verdade? Porque perdoar é esquecer. Você pode falar daquele que ela fez agora, mas você não pode jogar na cara da pessoa aquele que já passou, porque aquele você já perdoou. Deus, Ele perdoa, Ele esquece. Ele tem a mente curta. Quando você confessa os pecados, quando você pede perdão, Ele esquece, mas você fica se lembrando. Mas quem te lembra não é Deus, quem te lembra é Satanás. Ele é o acusador, ele fica te acusando de dia e de noite, mas Deus não te condena, Deus não te acusa, Deus já te perdoou. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus, e dos teus pecados já não me lembrarei mais. Então, jovens, você tem que ver que ninguém é forte para vencer o pecado. Ninguém tem poder em si mesmo de vencer o pecado. Somente uma pessoa teve poder de vencer o pecado, o mundo, Satanás. Somente uma pessoa nunca pecou, que foi Jesus. Esse Jesus vitorioso está no seu espírito, habita em você, Senhor Jesus, e Ele tem poder para te libertar. Você não pode dizer assim: agora, já que eu tenho o sangue, já que o sangue me purifica, já que Deus preparou uma grande salvação para mim, Deus me ama, Deus é misericordioso, eu estou abraçado pelos dois braços de Deus, um braço de amor, um braço de misericórdia. Deus me abraçou, Deus me ama, Ele não olha os meus defeitos, então eu vou continuar dando lugar às minhas fraquezas? Não, você não pode continuar dando lugar às fraquezas. João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecares, tende um advogado diante do Pai, que é a saber, Jesus Cristo justo. Você não tem a prática de pecado, mas se por acaso você pecar, é espontaneamente, não é uma coisa que você faz costumeiramente. Então, temos que ter cuidado, ninguém é forte. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem: não brinque com o pecado. Se você brincar com o pecado vai te enlaçar, vai te aprisionar e vai te derrotar. Então não brinque com o pecado. O Senhor não só quer salvar você, mas também Ele quer te libertar. Por isso o Senhor Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Olha o caso de Sansão. Sansão, todos nós sabemos da história de Sansão, o homem mais forte do mundo naquela época, poderoso, forte, não tinha ninguém que conseguisse deter Sansão, destruir até um exército sozinho, homem forte, mas ele cometeu alguns erros, e um dos erros foi tomar para si uma mulher que não era do seu povo, a Dalila, e se uniu a ela. E Dalila, na verdade,
foi enviada para Sansão para descobrir o seu segredo da sua força. E de tanto ela, olha aqui, vamos abrir aqui Juízes rapidamente. É interessante a gente ver isso aqui. Juízes, Josué, Juízes capítulo 16, Juízes 16, isso mesmo. Olha só, ela sempre perguntava: qual o seu segredo, Sansão? Conta para mim, conta seu segredo, Sansão, conta. E Sansão enganava, dizia: se fizer isso e aquilo comigo, eu fico fraco. Se fizer isso e isso, eu fico fraco, perco a força. Ela fazia, Sansão ia dormir, ela dizia: vem os filisteus, ele rebentava as cordas e tal. E aí aqui no versículo 15, diz assim: então ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias, viu aí? O pecado é assim, viu? Importuna você todo dia. Jovens, cuidado. Ele não vai lhe deixar em paz não. Seus amigos não vão lhe deixar em paz não. Você diz: rapaz, agora eu sou cristão, agora eu quero seguir a vida cristã, eu estou na igreja, eu estou seguindo o Senhor, eu quero o Senhor. Os seus amigos não vão te deixar em paz tão cedo não. Ele vai te importunar. Aquela menina na escola vai te importunar, aquele rapazinho lá vai te importunar. Olha o que diz aqui: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Aí ficou impaciente. Aí, versículo 17: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiste navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, e desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, esse-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais desta vez, porque agora me descobriu ele o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com ele o dinheiro. Olha só que passagem interessante. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele, despertando do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Olha só que diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Terrível, né? Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele perdeu a graça do Senhor. Ele saiu de debaixo da autoridade de Deus. Ele saiu de debaixo do amor e da misericórdia de Deus. Deus não tirou ele, ele saiu de baixo.
Então talvez você diga, eu vou e volto. O colega me chama para ir para a balada, eu vou e volto. Eu tenho condição de ir para uma festa de largo com os amigos, eu tenho condição de ir para uma roda de chopp, eu não vou beber. Eu tenho condição de ir para os colegas para o cinema, eu tenho condição de ir com minhas colegas não sei para onde, para a festa e voltar. Eu vou e volto, eu vou e volto. Olha que fala aqui. Eu falei, não brinque com o pecado. Aí falou aqui, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Jovem, é sério. Deus nos ama. Deus nos quer. Deus tem 2 braços de amor e de misericórdia para conosco. Nós precisamos estar todo o tempo nos braços de amor e de misericórdia de Deus, confessando, nos humilhando, nos esvaziando, porque o Senhor, Ele é aquele que nos ama e quer nos salvar. Mas não brinque, porque uma hora dessa você pode ser derrotado como Sansão, porque o pecado jaz à porta. O Senhor falou para Caim, cuidado Caim, o pecado jaz à porta, né? Mas se você abrir o seu coração, se você se entregar a Ele, Ele vai te dominar. O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar ele. O pecado está sempre importunando como Dalila, mas cabe a você dominar. Amém? Amém, jovem? Então, não diga assim, irmão, mas eu não consigo, eu não acho que eu tenho força para vencer, não. Não seja incrédulo. Creia no poder de Deus na sua vida. Creia no poder de Deus na sua vida. Abra aí, 1 João 5, 4. 5, 4, achou? Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga aí para o irmão do seu lado, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, tenha fé, meu irmão. Creia no Senhor. Creia no poder de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também veja aí, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 João 2, aí mesmo onde nós estamos, vamos ler o 13 e o 14. Eu queria que vocês lessem de pé isso aí. De pé. Vamos ler de pé isso aí. Não é que diz? Diga aí. Jovens. É isso? 13, não. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Diga para o irmão, eu vos escrevi porque sois fortes, e tendes vencido o maligno. Eu vos escrevi porque sois fortes, tendes vencido o maligno. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tendes vencido o maligno. Agora aí mesmo, abra Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 11. Olha o versículo 10, vamos ler do 10. Apocalipse 11, 12, 10 e 11. Então ouvi grande voz dos céus
proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia, de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Eles, pois, o venceram. Vocês creem nisso? Vocês têm que crer nisso. Dê um pulo e diga: eu venci. Eles, pois, o venceram. Não é porque vocês são bons, não é porque são bons irmãos, porque você nunca pecou, não é porque é bem comportado, ou porque lê a Bíblia todo dia, é por causa do sangue e por causa da palavra. Ó Senhor Jesus, esse aí são 3 chaves para que você seja um vencedor. Você precisa tomar o sangue, a palavra e dar um bom testemunho diante do Senhor.